só o título aqui, né? Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E aí os irmãos falam, mas é brasileira ou é pioneira? São as duas. Porque assim, irmãos, quando a igreja é filiada à Convenção Batista Pioneira, automaticamente a Convenção Batista Pioneira, ela pede a filiação da igreja à Convenção Batista Brasileira. Então, é a mesma declaração de fé, tanto da pioneira como da brasileira. Tá bom? Então, por isso que declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, a gente vai procurar fazer uma introdução hoje. Passa aí, Rafa, por favor, que não está aí. Para introduzir essa declaração, tá bom? Antes da gente passar ali, o que faz parte dessa declaração? Os princípios batistas, né, um pouquinho da história dos batistas, princípios batistas e alguns pontos doutrinários que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, como introdução ali, os discípulos de Jesus Cristo que vieram a ser designados pelo nome Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, duas questões importantes aqui. Primeiro, o nome Batista não está ligado com João Batista. Tá bom? Tem um pensamento extremista aí na história da Igreja Batista que diz que os batistas vieram de João Batista, lá da época de Cristo. Não, a história dos batistas não tem essa ligação com João Batista diretamente, a não ser pelo nome, né? Que é Batista porque batizava, e o nome Batista, Igreja Batista, é porque batizava, ou batiza por imersão, né? Então a gente vai ver que tem um outro nome aqui ligado aos batistas. E um outro ponto importante, irmãos, pode ainda voltar, por favor, é que só recebiam em suas comunidades, e continuamos fazendo isso ainda, membros atuantes, ou pessoas que frequentam a igreja, que estão envolvidas com a igreja de alguma forma, e que são convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, logo, uma pessoa que vai fazer parte de uma igreja batista, ela precisa ser convertida pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então, ninguém pode fazer parte da igreja de forma que não seja convertido verdadeiramente, né? Tem gente convertida que não seja convertido dentro da igreja? Tem, né? Mas isso é entre ele e Deus. Mas nós, como igreja, organização, nós não podemos receber ninguém na nossa visão que não seja convertido como membro da igreja, né? Então, aí dois pontos importantes. Somente essas pessoas quem? Pessoas que eram convertidas pelo Espírito e se tornavam membros da igreja, né? Membros da igreja. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão. Irmãos, quando o pessoal estiver aqui, os pastores, o pessoal da convenção, o que eles querem saber? Como eu disse, eles querem saber pontos doutrinários que envolvem a doutrina batista e bíblica. Por exemplo, se chegarem aqui e perguntarem assim, como é que a igreja crê que seja o batismo? Se a gente falar que o batismo é por aspersão ou por afusão, sabe qual que é a diferença? A aspersão é aquele que pega um negocinho assim, eu não sei como chama aquele negócio, e faz assim na cabeça da pessoa, né? O afusão é quando pega uma jarrinha, sem necessariamente mergulhar a pessoa, e despeja. Então é a fusão e é a aspersão e a fusão. Então, se chegarem aqui e perguntar como é que os irmãos creem que seja um batismo, vocês aceitam o batismo por afusão e aspersão? Se alguém da igreja falar que sim, esse é um ponto focal, irmãos, da doutrina batista, que é o batismo por imersão. Se alguém da igreja responder que aceitamos pessoas por afusão ou aspersão, é um ponto para que a igreja não seja aceita na Convenção Batista Brasileira. Porque o batismo por imersão é selo, né? É marca
da Igreja Batista em toda a história, tá bom? E juntamente com isso, nós não batizamos crianças, né? Então, é o que está escrito aqui, ó, que desde a história, né, os nossos antepassados, os batistas, e continua sendo assim, não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência do pecado, da regeneração, da fé e salvação. Por que não se batiza uma criança? Porque criança não tem capacidade ainda de reconhecer que é uma pecadora, até certo ponto da idade. Aquela idade que a gente chama de idade da consciência, né? Até quando a criança alcança a idade da consciência, pastor, quando que é essa idade? A gente não sabe, né? A gente tem criança que se converte com 6 anos, com 8, com 10, né? E tem criança que vai se converter só lá na adolescência, certo? Então, por que não aceitamos o batismo de criança? Justamente porque não pode ter consciência de pecado, e para haver conversão precisa ter consciência do pecado, da regeneração, da fé e da salvação. Vocês batizam criança aqui na igreja? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque criança ainda não tem consciência do pecado. Só batizamos a partir do momento que a pessoa tem consciência do pecado, da regeneração e da fé. Então, pega esses pontos importantes, tá, irmãos? Pode passar aí, Rafa, por favor. Então, para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. Então, sempre foi marca batista uma boa fundamentação na Bíblia, desde os evangelhos, principalmente o Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que processavam. Então, todas as doutrinas batistas têm uma fundamentação bíblica, estão baseadas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Bom, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de Anabatista, aquele que batizava de novo. Então, percebe que o batismo é o foco principal, né? O batismo por imersão, que chamou a atenção das autoridades da época, quando os batistas surgiram. Então, existia no século XV, XVI, XVII, que são os séculos ali da Reforma Protestante, um povo chamado Anabatista. Por que esse povo cristão que existia nessa época da Reforma era chamado de Anabatista? Porque, como diz ali, eles batizavam de novo. Eles viam uma pessoa lá que se dizia de uma outra religião, de uma outra igreja. Você foi batizado como? Não, jogaram uma aguinha na minha cabeça. Você já foi convertido? Já foi batizado? Não, então vamos batizar. Vamos batizar verdadeiramente. Aí pegava esse povo e mergulhava. E na época, isso chamou a atenção das autoridades. Tem um povo aí que está mergulhando a turma e batizando de uma maneira diferente. Esse povo se chamava Anabatista, que viveram ali nesses séculos de 15, 16, 17, foi praticamente os séculos ali da Reforma Protestante. Então, dos Anabatistas surgiram os batistas, que somos nós, certo? E continuamos fazendo a mesma coisa, não batizando crianças, batizando convertidos, para fazerem parte da igreja. Bom, então a designação surgiu. Que designação? Designação Anabatista surgiu mais ou menos ali no século XVII. Está aqui, século XVII. Mas aqueles discípulos de Cristo estavam espiritualmente ligados a todos os que, através dos séculos, procuraram permanecer fiéis aos ensinos das Escrituras, repudiando, mesmo com risco, da própria vida.
repudiando, mesmo com risco da própria vida, os acréscimos e corrupções da origem humana. Então percebam que a fidelidade doutrinária dos batistas sempre existiu, em todos os tempos e em todas as épocas. Então isso marcou a história dos batistas, que vieram dos anabatistas e surgiu então o povo batista a partir dos anabatistas. Alguma pergunta até aqui, irmãos, para a gente poder continuar? Não? Tranquilo? Eu só creio que é nesse ponto do batismo que a gente difere dos presbiterianos, por exemplo, né? Sim. Eles batizam criança, ou batismo por aspersão, sei lá como é que é, né? É que eles têm um ponto assim, que o importante é a água e não a forma. Então, se existe água, então a gente pode batizar, independente se for mergulhando, se for fazendo por afusão ou se for aspergindo, porque o símbolo do batismo é a água, Mas daí a gente vai para o próprio significado da palavra batismo, do grego baptismo, que é onde o próprio significado da palavra significa mergulho, mergulhar. Batismo significa mergulhar. Então percebe que o conceito de batismo não é só água, é também a forma, porque a forma está na palavra, E quando a gente olha para Jesus entrou num rio para ser mergulhado. Então, se fosse só para aspergir e jogar água, para que entrar num rio, não é? Era só ir lá pegar e pronto. Você vê que Jesus entrou no rio, os discípulos entraram no rio para serem mergulhados, Então, mas tem uma eterna discussão sobre isso aí, Mas o nosso ponto aqui somos nós, como batistas. O que fazemos? Então, nós batizamos por imersão, certo? Porque cremos ser o batismo bíblico, tá bom, irmãos? Então, assim, através dos tempos, os batistas se têm notabilizado pela defesa de alguns princípios. É importante isso, tá, irmãos? Se eu perguntasse aqui para os irmãos, sem olhar ali, quantos de vocês conhecem os princípios batistas? Quantos me responderiam assim? Eu conheço. Eu acho que eu conheço, se não todos praticamente. Se não todos praticamente, Mas eu creio que muitos nem viram isso, Mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, vamos sair dali do sermão. A aceitação das Escrituras como única regra de fé e conduta. Tá? Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Biblicamente batizadas é o batismo por imersão. Certo? Terceiro princípio, a separação entre igreja e Estado, ou governo. Quarto, a absoluta liberdade de consciência. Quinto, a responsabilidade individual diante de Deus. Sexto, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. E aí, vamos ler aqui, irmãos, rapidinho. Quando for 10 horas, 5 para as 10, os irmãos me avisam. Tá bom? Então vamos ler aqui rapidinho. Primeiro princípio, aceitação da Bíblia como única regra de fé e conduta. Na hora que eu ver que eu preciso parar, eu paro, dou uma explicação e a gente continua. Então, a aceitação da Bíblia como única regra de fé e conduta. Com essa declaração, entendemos que toda e qualquer referência à nossa fé e maneira de viver deve ser orientada pelos ensinos oriundos da Bíblia. Não temos nenhuma autoridade para nos dizer o que é correto ou não na fé e no viver diário. Daí a necessidade de conhecer e aprofundar-se em tudo que a Bíblia ensina. Então, nós guiamos a nossa vida como igreja e como servos de Deus por meio do quê? De qual livro? Da Bíblia. Certo, irmãos? Então, a Bíblia é a nossa única regra, é ela que mostra o que devemos fazer, nossa única regra de fé e prática.
Então a Bíblia mostra o que devemos fazer e praticar, o que envolve nossa fé e nossa prática. Então, como o cristão deve viver? Olhar para a Bíblia. Então nós não aceitamos nenhum outro livro como substituto da Bíblia ou em paralelo com a Bíblia. Porque existem seitas que nós seguimos a Bíblia, mas em paralelo tem um outro livro. Por exemplo, os adventistas, nós seguimos a Bíblia, mas tem os ensinos de Ellen White. Os testemunhos de Jeová, nós seguimos a Bíblia, mas tem a sentinela e a Bíblia distorcida. Maomé, o Alcorão, lá, que fazem parte daquele povo doido lá que se explode, eles usam a Bíblia, mas tem o Alcorão. Os mormons usam a Bíblia lá, usam a Bíblia, mas tem o livro dos mormons. Nós não, como batista não, nós temos só a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. O que devemos crer está na Bíblia, e o como devemos viver está na palavra de Deus. Então nós não aceitamos qualquer outro tipo de doutrina a não ser aquela encontrada na Bíblia Sagrada, que nos guia, tá bom, diariamente, certo? Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, por imersão, após pública profissão de fé. Esse princípio é importante porque mostra qual a natureza das igrejas. As igrejas são agências do reino de Deus, independentes uma das outras, num regime democrático cristão. Por isso, não é correto dizer igreja evangélica no Brasil. Correto pela Bíblia é as igrejas evangélicas do Brasil. Quando Paulo referia-se a uma igreja local, sempre usava o singular, igreja de Corinto, por exemplo aqui, 1 Coríntios 1:2, mas quando se referia a uma religião, usava o plural, as igrejas da Judéia, as igrejas da Galácia. Então, aqui a ideia é o quê, irmãos? É olhar para nós como igreja batista bíblica, como um único povo. Aqui, nós somos a nossa igreja. Então, nós somos uma comunidade local, aqui em São Lourenço do Oeste, no bairro Cruzeiro, democrática, onde cada um de nós podemos opinar como igreja, Por isso nós fazemos as nossas assembleias normalmente, semestralmente ou bimestralmente, onde você pode opinar, dar a sua ideia, falar o que você pensa. Então isso é democracia e autônoma. O que é autônoma? A gente não depende de outra igreja. Mas vai ter 2 igrejas pioneiras aqui na cidade. Não tem problema. A nossa igreja é uma igreja com os nossos princípios doutrinários, com a nossa forma de ver e de viver, independente, autônoma daquela igreja que tem lá. A gente tem o nosso ministério aqui, vamos ter o nosso ministério aqui, e eles vão ter o ministério deles lá. Isso significa que a gente não pode se misturar e ter comunhão? Não significa isso. Até porque faremos parte de uma mesma denominação. Mas na questão de governo, de autonomia, de democracia, lá não influencia aqui de forma nenhuma, nem a gente influencia lá. Outra coisa interessante, irmãos, nisso, é que existe um pensamento errado quando diz assim, a convenção, vamos fazer parte da convenção e a convenção arbitrariamente vai arbitrar sobre nossa igreja. Não. A Convenção Batista, tanto pioneira como brasileira, elas não possuem o poder de ingerenciar nossa igreja. Nós estamos passando a fazer parte da Convenção Batista pioneira. Se chegar lá na frente, a gente como igreja, que somos autônomos e democraticamente igreja, acharmos que não devemos mais continuar, a gente faz uma assembleia aqui, se reúne e diz da mesma forma, não queremos mais fazer parte. Vamos pedir desligamento. Nós continuaremos sendo autônomos, democráticos e tomando as nossas decisões. O que a gente vai ter, eu vou ter apoio como pastor e a igreja vai ter apoio como igreja. Então é importante dizer isso, tá, irmãos? A gente não vai estar preso como escravo de uma convenção. A gente vai estar afiliado, vamos participar
de diversos congressos, diversas programações, vamos receber os nossos comunicados, vamos compartilhar com o plano cooperativo, associativo, mas a gente não vai sofrer ingerência, né, da convenção de forma nenhuma, tá bom? Então é bom dizer isso, que nós continuaremos sendo igreja batista democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas, que tomamos as nossas decisões. Então, presta atenção nesses termos. Democrática é que todo mundo pode opinar, certo? Então, autônoma é porque nós dependemos só de nós mesmos. Nós nos autossustentamos, nós nos governamos, certo? Essa é a ideia, tá bom, irmão? Próximo aí, Rafa, por favor. Terceiro, a separação entre igreja e Estado. Quando Jesus respondeu aos seus inimigos sobre a questão do tributo romano, lembra lá quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César? Eles pegam uma moedinha e eles confrontam Jesus, né, sobre o imposto, e Jesus, depois no final da conversa dele, diz assim, devolver a César, dai a César o que é de César. Ele está dizendo assim, dá para o governo o que é dele, e a gente continua com os nossos compromissos no reino de Deus. Então, quando Jesus respondeu aos seus inimigos sobre a questão do tributo romano, mostrou claramente que há duas esferas, a do Estado e da igreja. Cada qual tem sua esfera de ação. Deve haver uma nítida separação para que cada um, de acordo com sua consciência, siga o caminho que desejar. Como cidadãos, temos relacionamentos tanto com o Estado, porque a gente paga os nossos impostos, né? Você paga os seus, eu pago os meus. Então a gente tem os nossos relacionamentos com o Estado, quanto com a igreja a que pertencemos. Como cidadãos da pátria terrestre, temos direitos e obrigações para com o Estado, que devem ser obedecidas da mesma forma que temos deveres e direitos com relação à igreja. Então assim, irmãos, a igreja ela não se mistura com o Estado, há uma separação. Em que sentido? O Estado não opina na vida da igreja, certo? O prefeito da cidade não opina na nossa igreja. As regras da prefeitura, ou da cidade, ou do estado de Santa Catarina, eles não opinam na nossa igreja. Eles têm suas regras, e nós temos a nossa declaração doutrinária, a qual seguimos, né? Então, dai ao governo o que é dele, né? Seguem lá o governo, e nós temos aqui a nossa direção a ser seguida. Então, a gente não se mistura com Estado, com governo. A igreja segue o seu caminho, o governo segue o seu caminho, mas nós cumprimos com as nossas obrigações com o Estado, certo? Pagamos nossos impostos e damos as nossas e exercemos a nossa responsabilidade, certo? E falar? Levantou a mão? Eu só fiz assim. Ah, sim, tá bom. Agora é assim. Agora é assim. Beleza, irmãos. Então, entenderam a questão do Estado ali? Eu não posso votar, não é isso que está falando. Com o Estado você tem que cumprir o seu direito de cidadão, você tem que ir lá votar. O crente não pode se envolver com política, não é isso que está falando. Está falando que é cada coisa no seu devido lugar, né? Aliás, na Bíblia a gente tem diversos políticos. Daniel foi político, e tem outros que foram políticos, que se envolveram com a política da época. O que a gente precisa saber, irmãos, é como fazer a separação do Estado para lá com as suas regras e igreja para cá com a sua regra. Tá bom, irmãos? Por exemplo, eu não tenho costume de dar púlpito para político vir aqui falar. Não, ele assume lá na Câmara, lá onde fala lá. Se quiser que os crentes daqui ouçam ele falar, convida aí o pessoal da igreja para ir lá ouvir. Vai lá, a gente pega e nós vamos lá ouvir. Mas para chegar aqui para o culto, para começar a fazer propaganda e distribuir santinho, falar de partido, aqui na igreja não é lugar. Então a gente tem uma separação quanto a isso, né? Mas isso não significa que nós não temos que cumprir a nossa responsabilidade.
Você tem que votar, você tem que opinar para o seu partido, dentro da consciência. Aí a gente vai entrar aqui, ó, absoluta liberdade de consciência, dentro da sua liberdade de consciência, saber quem é o melhor, dentro dos parâmetros bíblicos para assumir a presidência, o governo, em qualquer área que seja. Está claro isso? Ok? Então só vou ler essa aqui e vou encerrar, tá bom? Então, absoluta liberdade de consciência. Como crentes batistas, reconhecemos que cada pessoa tem o direito de pensar e agir livremente. Aí entra um pouquinho dentro daquela questão da democracia, né? Lá que nós falamos no início. Então, cada um tem o direito de pensar e agir livremente, conforme a sua consciência. Podemos discordar do nosso semelhante, mas ele tem o direito de viver e agir conforme a sua consciência. Certo? Então eu posso pensar diferente de você, como penso, né? Às vezes eu tenho algo que você não concorda, eu tenho algo que em você que eu não concordo, mas a gente tem liberdade de consciência de agirmos, certo? E daqui a pouco, na próxima vez que a gente for passar o estudo, você vai ver que essa consciência nossa, ela está norteada pela palavra de Deus, né? Então você conscientemente age, né? Mas deve entender que a sua consciência deve estar norteada pela palavra de Deus, e da forma que você agir conscientemente, você vai responder diante de Deus pela sua consciência, pela sua ação. É você e Deus, né? O que a gente faz como igreja é pregar a Bíblia, as doutrinas que cremos ser bíblicas, para que a sua consciência, a sua vida seja norteada, né? Se alguém perguntar, irmão, o que norteia a sua consciência? A sua consciência é dirigida pelo quê? Pela Bíblia. Nossa única regra de fé e prática. Certo, irmãos? Vamos parar por aqui.